Muito bem-vindos ao Cafeína e hoje é dia de falar de um fundo imobiliário que é um dos fundos híbridos mais populares da Bolsa. Digo isso porque o portfólio desse fundo é bem pulverizado, o que significa que ele não pode ser categorizado apenas como renda urbana, logístico ou um FII de lajes. Hoje vamos falar dos detalhes da sexta emissão de cotas do ALZR11. Para, Doni, caso vocês que estejam aí nos acompanhando tenham interesse, possam tirar suas próprias conclusões. Salve pessoal, Sammy Boy! Pois é, o Alianza Trust Renda, ou ALZR, ou Alzirão, como alguns dizem no mercado, está fazendo sua sexta emissão de cotas com o objetivo de comprar mais ativos para o fundo. A gestão pretende com isso captar perto de 250 milhões de reais, mas caso a demanda seja maior que esse montante, poderá ser feito um lote adicional de cotas. A captação máxima pode ser de até 311 milhões de reais. Os cotistas que decidirem participar vão pagar R$ 106,90 por cota e o período de oferta pública em que qualquer pessoa pode ter direito a participar começa dia 12 de junho. Segundo o prospecto da emissão, tem 5 imóveis-alvo que estão no radar da gestão do ALZR. Mas um, em especial, já segue em fase avançada de negociação. Mas é interessante ver o setor desses imóveis que estão no radar da gestão. São 2 de renda urbana, 2 de data center e 1 de logística. Todos eles estão localizados em São Paulo e a taxa de retorno por investir neles está entre 9% e 11%. Isso é o que a gente chama de cap rate. Analisando o preço cobrado por esses 5 ativos, estamos falando em uma cifra de 557 milhões de reais. Então, se essa emissão de cotas tem por alvo arrecadar seus 250 milhões, das duas uma, ou não serão comprados todos esses 5 ativos que a gente acabou de falar, ou será feita alguma alavancagem para esse objetivo. Ou ainda pode ter alguma terceira opção da gestão, é claro. Agora, o interessante é que o fundo é um dos pouquíssimos que terminou abril com um prêmio de 5,7% e segue nessa toada. Que muitos FIIs seguem, como se diz no jargão de mercado, descontados em bolsa, o que inclusive não favorece para que sejam feitas ou emitidas novas cotas. E o Alianza, ou ALZR, também é conhecido como Alzirão, e vocês vão saber o motivo já na entrevista com o gestor, vocês vão ver, é um dos poucos FIIs que pode fazer uma nova emissão no atual cenário de cotas tão descontadas. E até por isso que há pouquíssimas emissões sendo feitas agora. Se você é novo ou nova no mundo dos investimentos, as emissões são feitas no mercado para captar um dinheiro novo e usá-lo para fazer novos investimentos. Isso vale para FIIs ou empresas com ações na bolsa. Mas além de investimentos, as novas emissões podem também cobrir uma dívida que está perto do vencimento ou que esteja muito alta. Pensa no patamar da Selic, 13,75% ao ano. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo da dívida, imaginando que ela é indexada. E muitos investidores preferem que seja feito um novo aporte do que usar o rendimento do imóvel para pagar dívidas. Então, isso às vezes é usado, pelo menos como instrumento. Agora, há uma pergunta recorrente. Se o pequeno investidor deve se preocupar com a diluição da sua participação quando um fundo emite novas cotas no mercado através de uma oferta pública. O problema se dá, na verdade, quando um fundo emite cotas muito abaixo do seu valor patrimonial, o que não acontece com o ALZR11. Pelo contrário, suas cotas estão sendo negociadas acima do seu valor de patrimônio, do seu valor patrimonial. Mas é que quando o investidor não exerce o seu direito de preferência na subscrição, ele acaba tendo seu patrimônio diluído. Mas em casos em que as cotas estão negociadas abaixo do valor patrimonial do fundo. Nesse caso, o capital já conquistado por esse investidor é passado para outro, que está chegando agora. Já num caso em que as cotas estejam negociadas no preço justo, suponha que um cotista tenha 50 cotas de um determinado fundo X. Só que esse fundo tem 10 milhões de cotas, então a participação desse cotista será de 0,0005%. Já quando o fundo faz uma emissão abaixo do seu valor patrimonial, daí sim, motivo de ligar o alerta. Mas tem também outras situações em que o cotista deve ficar ligeiro. E é quando o gestor adquire com esse capital da nova emissão ativos que não são eficientes, ou seja,
que não melhoram a renda do fundo imobiliário, que não geram crescimento das receitas. Por isso é importante analisar o histórico do fundo, suas alocações, em qual situação a nova oferta foi emitida e ver também se a gestão tem interesses alinhados com os dos investidores. Então, para isso, vamos ver a entrevista que nossa equipe fez com Fábio Carvalho, que é o gestor do ALZR11. Acho que essa entrevista é essencial para que você que nos assiste tenha suas próprias conclusões. Pode rodar. Hoje contamos com a presença do Fábio Carvalho, que é gestor do ALZR11. Esse é um fundo que tem cerca de 110 mil cotistas e que investe prioritariamente em propriedades para renda, através de contratos atípicos. Os imóveis do fundo contam com locatários de peso, como Coca-Cola, Decathlon, Sky, BRF, Globo, entre outros. Então, muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. Antes de começar, né, já começando do começo, eu queria saber se você podia nos dizer por que o ALZR é conhecido no mercado por Alzirão. Se tem aí alguma história dos bastidores que a gente não conhece. Tem. Não foi uma escolha nossa, não. Foi uma escolha dos cotistas, digamos assim, né? O fundo começou próximo da Copa, numa época de Copa do Mundo, e havia um lugar... acho que ainda existe, né? É um lugar no Rio de Janeiro em que o pessoal se encontra para ver jogo de Copa do Mundo, coloca um telão e tal, que é uma praça que se chama Alzira, né? O nome da pessoa homenageada pela praça é Alzira. Então o local lá é conhecido por Alzirão como uma região de encontro para ver jogo de futebol, tem telão e tal. Enfim, era a época de Copa do Mundo e o pessoal pegava o ticker, né, o código do fundo, que é ALZR, e dizia que era parecido com Alzira, Alzirão, que ficou E aí usavam fotografias dessa praça, do logotipo e tal, nos grupos de WhatsApps e tal, discussão. Então era um apelido carinhoso, de alguma forma foi ficando. Mas era isso. Perfeito. E bom, para a gente falar do LZR, não tem como a gente não falar do dividendo monstro que o fundo acabou distribuindo em setembro do ano passado, né? Foi uma distribuição de 5,65 por cota, você me corrige, Fábio, se está correto ou não, e que, pelo visto, que eu puxei, é bem acima da base ali dos 78, 80 centavos que vinha sendo, né, que estava sendo remunerado os acionistas aí há meses, né, os cotistas. Só que aí, depois que eu queria entender, depois dessa distribuição extraordinária, qual é a projeção do fundo, né, ainda para 2023, dado o atual cenário do mercado imobiliário, né, e do fundo. Então, se você puder, inclusive, até voltar um pouco atrás, falar o motivo desse dividendo monstro, né, por que foi pago, né, e quais são as expectativas de agora em diante. O fundo tem duas grandes fontes de resultado, né, de renda imobiliária, vamos dizer assim, né? Uma é a renda normal recorrente, que são pagamentos de aluguéis, né? Então, os inquilinos do fundo hoje tem, considerando duas aquisições recentes, tem 17 contratos, 17 imóveis, né, em carteira. E do conjunto desses imóveis, tem os aluguéis que a gente recebe todo mês, né? Normalmente, aluguéis comuns, como de qualquer imóvel. No caso, o fundo não tem nenhum tipo de vacância, todos os ativos são contratados com esses contratos longos e fortes, né, os tais dos ditos contratos atípicos, né, que o mercado chama, que hoje em dia são contratos um pouco mais comuns, mas que começaram mais recentemente a existir no Brasil. O fundo só tem esses contratos, por definição, que são esses contratos longos e fortes. Então, assim, ele não tem vacância, ele tem a renda imobiliária, as locações que vão entrando, e a gente vai distribuindo o rendimento normal, vamos chamar assim, né? Mas uma outra fonte de ganho, né, que o fundo pode ter, sendo que dado que ele é um fundo de tijolo, né, acho que isso é uma característica principal dos fundos de tijolo e não dos fundos de crédito, é que a renda que ele vai recebendo como locação não afeta o valor do imóvel que ele tem, pelo contrário, né, muitas vezes o valor do imóvel está crescendo, né, o valor do imóvel está se valorizando pela inflação, pelo desenvolvimento dos bairros ou da região onde os imóveis estão, por uma eventual mudança de uso, como é esse caso que eu já vou mencionar. Então, assim, os imóveis do fundo estão lá, né, eles vão pagando a renda, diferente talvez de um fundo de crédito, estou imaginando que um pouquinho diferente, que às vezes aquela renda é a distribuição total do rendimento puro e o principal fica sempre no mesmo valor. O fundo de tijolo, os imóveis em si podem, né, especialmente se o gestor fizer um bom trabalho, se valorizar, né, com o tempo, além da renda distribuída. Isso é um caso que aconteceu, então, ano passado a gente vendeu um dos nossos imóveis, então
a gente tinha um outro imóvel que tinha sido comprado pelo fundo, aqui em São Paulo, um prédio aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, vamos dizer assim, na Marginal Pinheiros, né, para quem conhece São Paulo. E esse imóvel foi vendido. Nós fomos procurados por uma incorporadora interessada pelo imóvel, negociamos bastante e acabamos vendendo o imóvel por um valor muito acima do que o valor que a gente havia pago por ele. E aí isso gerou um lucro extraordinário. Assim, é extraordinário porque não tem todo mês, mas, né, não muda o fato de que pode acontecer outras vezes, né? Ser algo que o fundo faça ao longo da sua vida, ele vai eventualmente vender imóveis. A gente toma muito cuidado na hora de comprar os imóveis, para comprá-los por bons preços. A gente não compra simplesmente por conta do aluguel. A gente tem uma preocupação grande com o que é o imóvel, qual é o futuro daquele imóvel. Então esse, por exemplo, que a gente comprou, é uma região de São Paulo que está se desenvolvendo muito, está crescendo muito, é uma das a gente chama vetores de crescimento de São Paulo, né? Além de ter características imobiliárias muito importantes, que é o coeficiente de construção, o potencial de construção em relação à área do terreno, os acessos, então era um terreno dividido, né, com acesso a 2 avenidas, uma de cada lado do terreno, então algo que é muito bom para ser utilizado do ponto de vista imobiliário. Então, a gente foi procurado, né, por mais de um, na verdade, potencial comprador, e negociamos ali uma venda com um lucro extraordinário. Então esse extraordinário de setembro do ano passado foi isso, foi o lucro extra da venda de um imóvel, então que é diferente dos aluguéis normais que o fundo recebe todo mês. Eventualmente temos esses eventos extraordinários assim. Espero ter outros no futuro, mas aí é algo que não está no programa normal, né? É algo que realmente vem com uma coisa extraordinária, uma coisa incomum, vamos dizer assim. E é um movimento contrário do que a gente vê nos fundos de CRIs, né? Porque acaba tendo aí, a gente está vendo muito um cenário de inadimplência desses recebíveis, e os fundos aí lutando basicamente para preservar seu caixa, né? Alguns tendo que estopar aí os rendimentos, e até aí eu queria já emendar com a 6ª emissão de cotas do fundo que vocês vão estar fazendo, né? Eu queria entender como que o fundo consegue se destoar dos demais fundos imobiliários, né? Porque a maioria das cotas estão aí bem descontadas, né? Não sendo o cenário ideal para fazer uma emissão. Então eu vejo que vocês estão nadando bem contra ali a maré, né? E a maioria, né? Que acaba sendo um ponto positivo. O mercado imobiliário, ele é um mercado de ciclos, né? Momentos melhores, momentos piores. Eu acho que a forma que um gestor se diferencia, vamos colocar assim, ou gera valor, né, valor relevante para os cotistas, é exatamente conseguir trabalhar os ciclos da melhor forma possível. Quer dizer, existem bons momentos para comprar ativos, existem momentos melhores para vender ativos, o mercado não é sempre igual, o mercado vai mudando de cenários aí, seja por pandemia, situação macroeconômica, taxa de juros, inflação, por uma enormidade de motivos, os mercados estão sempre se alterando, né, de cenários, e a gente precisa conseguir gerar valor com isso, e aproveitar isso, e dá para aproveitar isso para gerar valor para os cotistas diferenciado. Então a gente está num momento muito bom de comprar ativos, exatamente porque o mercado como um todo não está bom, pouca gente tem capital para comprar os ativos, tem muita gente tentando vender, a taxa de juros alta, uma restrição monetária grande, problemas de crédito aí variados. A gente tem um cenário que para quem conseguir comprar ativos é muito bom, né? Só que pouca gente consegue comprar, né? E é normal, é um paradoxo, digamos assim. No bom momento para comprar, usualmente é o momento em que pouca gente tem recursos para isso, e vice-versa. Então, a gente como consegue ter uma cota que negocia com prêmio, então consegue fazer novas captações, novas emissões, a gente faz isso, né, não é a primeira vez, ano passado a gente fez a mesma coisa, já era um cenário difícil, né, no mercado geral, e a gente conseguiu fazer isso ano passado, e a gente novamente está buscando aí recursos novos num momento extremamente bom para comprar ativos. Então a lógica é bem essa, olha, quem pode, né, fazer novas emissões agora e novas captações agora, deveria fazê-lo, porque é um momento muito bom para alocar, para fazer aquisições de ativos. O problema é que muitos fundos não conseguem, por causa desse paradoxo aí do mercado, de o ambiente geral ruim, né, dificulta captações. Por outro lado, para quem consegue, permite comprar ativos muito bem comprados, muito bons preços. Então é isso que a gente está buscando. Perfeito. E até, não sei se poderia adiantar quantas cotas vocês imaginam emitir, quanto que vai acabar consequentemente levantando com essa emissão, né? E inclusive qual que vai ser a alocação do montante levantado.
A emissão, ela é uma emissão de até 2.350.000 cotas, né? Então, ela é feita em quantidade de cotas limite, né? Porque isso tem uma aprovação societária de cotistas do fundo, então isso que foi aprovado, então é o que está sendo levado ao mercado, é uma emissão de até 2.350.000 cotas. Em reais, isso, né? É próximo a 250 milhões de reais, um pouquinho menos, estou arredondando, né? Então 249 milhões e uns quebradinhos ali em reais, né? E que isso é o que foi aprovado, então isso até, na verdade a oferta pode ser de qualquer tamanho, dependendo do apetite dos cotistas, até esse montante, né? Então é aprovado um limite máximo, e aí o volume que efetivamente se capta depende um pouco do interesse, do apetite dos cotistas e do mercado em geral, porque essa não é uma emissão restrita só a cotistas, como a gente fez outras, essa é uma emissão para público em geral, né, para qualquer cotista que queira vir aí integrar a base do fundo daqui para frente. Então essa é a ordem de grandeza aí de tamanho. Do ponto de vista de uso de recursos, ela é para seguir com as alocações normais do fundo, né? Então não foi feito nenhum tipo de alteração de política de investimento, de mandato, então seguindo tudo como o normal do fundo. A gente não tem público, né? A gente não está tornando público o pipeline, né, que o mercado chama, que são os ativos em si, só sem dar detalhe, né? A gente está tornando público, mas com grandes números, né, sem dar o detalhe mesmo do nome do inquilino ou da localização perfeita do imóvel, por conta de sigilo e de cuidado comercial, digamos assim, com ativos ainda não tão realmente comprados. Mas o mercado está muito rico em oportunidades, então não falta ativos para comprar aí dentro da política de investimento do fundo, sem desviar em nada do que já é o DNA e aí a política de investimentos, né, normal do fundo. O mercado está muito rico em oportunidades, então não vai faltar bons ativos para comprar na nossa cabeça nesses próximos meses aqui. Perfeito. E, Fábio, se você puder falar um pouco agora do que vocês estão esperando para esse cenário macro ainda para até o fim de 2023 e como deve favorecer ou não o segmento de fundo imobiliário, né? E, claro, o que vocês estão aí posicionados. Inclusive, a gente vendo aí a questão do arcabouço fiscal, que pode ir adiante no Congresso ou não, enfim, mas como que o cenário que está se desenhando pode afetar aí, né, a modalidade? Eu acho que assim, eu já mencionei hoje os ciclos, né? Eu acho que a gente começa a entrar numa fase mais benigna do ciclo para os fundos imobiliários. Eu estou falando de fundos imobiliários especificamente, tá? Por que isso, né? Porque a gente, na verdade, vem de um longo período do ciclo ruim, que, né, começou com a pandemia, vamos colocar assim. Então, os fundos imobiliários tiveram uma fase bastante ruim no segundo mandato Dilma, né? Então a gente teve uma fase bem ruim entre 2014 até 2016, uns 3 anos bastante ruins, depois um impeachment e o mercado começou a dar uma melhorada, mas a gente teve uma fase bem ruim. E quando o mercado começava a melhorar, isso foi interrompido artificialmente, vamos dizer assim, o ciclo foi interrompido com muita força por conta da pandemia, que veio, né, uma coisa totalmente exógena, global, que não tinha nada a ver com o ciclo no Brasil, com a situação do Brasil, com nada, mas que nos afetou muito, né? Afetou todo mundo, né, muito, e além de tudo tinha um elemento sanitário importante, né? Então para os investimentos imobiliários foi mais importante ainda, porque a pandemia fez ficarem os shoppings fechados, os escritórios sem uso, então teve todo o elemento sanitário, né, que a pandemia, além de uma crise que gerou problemas econômicos, políticos, né, macroeconômicos em geral, ela gerou problemas específicos sanitários dos ativos, né, imobiliários. Então acabou cortando, né, inesperadamente um ciclo de melhora que estava começando nos ativos imobiliários. Então você começava ali, se você olhar no final de 2019, né, um pouquinho antes da pandemia estourar, os ativos imobiliários estavam começando a ter um ciclo forte de contração de vacância, de expansão de preços de locação. Você via, por exemplo, na região aqui dos escritórios, na Faria Lima. Finalmente, depois de um tempo longo, ruim, os escritórios começando a ter vacância de um dígito, né, vacância abaixo de 10%, e preços de locação, pedidos passando de R$200 finalmente na Faria Lima, depois de um longo tempo, né, de preços mais baixos. E aí, o que está acontecendo hoje é que, de alguma forma, vamos dizer, a pandemia e os estresses subsequentes de inflação, de taxa de juros, né, criaram um hiato aí nessa recuperação do mercado, mudaram o ciclo, né, deslocaram o ciclo para frente, mas agora acho que a gente está voltando, né, ao ciclo de recuperação. Então a gente tem um mercado imobiliário que do lado operacional começou a operar muito bem, então a vacância começou a cair de novo, os preços das locações começaram a subir de novo, os shoppings estão abertos e desempenhando bem, então os ativos estão
do lado operacional desempenhando bem, voltando ao momento que eles estavam pré-pandemia e melhor em alguns casos. Então, do lado operacional você tem ativos desempenhando bem, e do lado do macroeconômico você vai ter, e eu não vou prever se é daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses e 4, mas você vai ter um início do ciclo de redução de taxa de juros. E acho que as duas coisas ao mesmo tempo, né, redução de taxa de juros, seja no ritmo que for, né, eu não estou aqui dizendo quanto vai reduzir e tal, mas a direção em si é o que é importante, né? Então, quando a taxa de juros está subindo, a discussão é até onde vai subir, quando para de subir, qual o tamanho desse aperto, quais serão as consequências. Quando começa a cair, você muda a discussão para até onde cai, né, qual a velocidade da queda, da redução. E acho que quando a discussão, né, principal do mercado é quanto e quão rápido vai cair a taxa de juros, é um ambiente muito mais favorável para os ativos de risco, né, para os ativos que não são os títulos públicos puros. Então, ações, fundos imobiliários e tal, se beneficiam muito desse ambiente de a discussão geral, o que mostra no Jornal Nacional é a discussão de taxa de juros em queda. Bom, é um ambiente muito mais favorável para ativos de risco. Então, eu acho que o conjunto de ambiente com queda de taxa de juros, mais rápida ou mais lenta, depende do arcabouço fiscal que você citou, de situação internacional de inflação, de N questões. Mas teremos taxas de juros caindo no Brasil, potencialmente no segundo semestre, mais para o final do ano nesse ano. E teremos ativos desempenhando bem, não tem nenhuma novidade, nenhuma mudança que a gente ainda não conhece no horizonte. Teremos ativos desempenhando bem, com passada a pandemia, e teremos taxa de juros caindo em algum ritmo, né, que a gente não sabe ainda bem. E essas duas coisas eu acho que vão beneficiar bem os fundos imobiliários, que estão com níveis de preço bem comprimidos, depois de 3 anos praticamente de mercado ruim. Então eu acho que a gente tem aí fundos imobiliários muito baratos, desempenhando bem do lado operacional e num ambiente de redução em alguma velocidade de taxas de juros. Acho que esse conjunto vai fazer um bom desempenho dos fundos imobiliários aí nos próximos períodos. De novo, a medida disso depende um pouquinho do ambiente macro geral, internacional, das medidas do novo governo, de N coisas, mas eu acho que, no geral, a gente tem uma direção favorável aí para os FIIs nos próximos períodos. Boa, e inclusive eu acho que a gente estava dando uma olhada no ágio do fundo de vocês, e no mês passado foi de 5%, quase 6%, não sei, você me corrija se é isso ou não. Eu imagino que com essa movimentação a tendência é ter um percentual ainda maior, né? Vamos ver, eu acho que assim, isso não depende da gente, depende do mercado, né, vamos chamar assim, mas se você olhar, por exemplo, né, até para linkar com o que eu estava mencionando, né, no final de 2019, as cotas do fundo, elas tiveram um exagero, na minha opinião, de quase 50% de ágio, elas estavam negociando a R$150 por cota, que na minha visão é muito, estava demais, estava exagerado, o mercado no final de 2019 estava excessivamente aquecido, a gente mesmo estava com caixa e evitou comprar, porque os imóveis estavam ficando caros, tinha muita disputa, mas essa cota ela já teve a R$150, né, num momento de mercado aquecido, e quando ela pagava um rendimento menor, quando ela tinha uma carteira de imóveis menos diversificada, então acho que temos sim, né, boas perspectivas, considerando que o mercado aí siga mais ou menos na direção que eu estava mencionando, que é o que a gente acredita, mas lógico, não depende da gente, né? O preço de cota no mercado são as forças de mercado em si que definem. Mas enfim, Fábio, eu quero te agradecer, ver se você quer fazer qualquer consideração que julgar necessário, principalmente pela questão agora da sexta emissão de cotas, né? O que o investidor deve ficar de olho nesse momento. E uma dúvida que eu fiquei também, você disse que é aberto a todos os investidores. Quem já investe no fundo vai ter algum preço melhorado? Vai ter alguma oferta diferenciada ou não? Não. Quem já é cotista tem, na verdade, uma fase inicial só para eles, né? Que é a fase do direito de preferência e das sobras do direito de preferência, que é uma fase em que o direito de preferência é um direito do cotista existente. E aí, na fase da oferta em público em geral, ela é para qualquer um, mas o preço em si é sempre o mesmo, não tem nenhuma diferença de preço, nada disso. São apenas fases, né? Primeiro uma fase só para cotistas, depois a fase de mercado, que vem na sequência, mas não tem nenhuma diferença em si do tipo da cota ou de preço, nada disso. E acho que em relação à oferta, a única, entre aspas, recomendação é aquela recomendação tradicional de que o pessoal, antes de aderir a uma oferta, ler o prospecto, aquela parte dos fatores de risco do prospecto, entender direitinho, ver tudo nos detalhes, né, e realmente estudar e dar uma olhadinha nos documentos aí divulgados e tirar dúvidas e tentar realmente fazer aí o trabalho de aderir a qualquer oferta. Valeu, Fábio. Carvalho, muito obrigado por ter participado do Cafeína, viu? Sensacional essa entrevista. Obrigado também a Janaína, que coordenou tudo.
E aí, o que é que vocês acharam? Aliás, vocês já entraram em subscrições de cotas no passado? Valeu a pena? Vocês gostam quando isso acontece? Conta pra gente nos comentários. E agora, partiu pro Giro de Notícias. A Zoom investiu na Anthropic e integrará a tecnologia da startup de inteligência artificial em sua plataforma de videoconferência. A mudança marca o mais recente esforço da empresa para aprimorar suas ofertas com inteligência artificial, enquanto compete com o Microsoft Teams. A quantia investida não foi revelada. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou que o tempo está se esgotando para evitar uma catástrofe econômica causada pelo fracasso em elevar o teto da dívida. Yellen emitiu uma nova carta aos líderes do Congresso, reafirmando que o Tesouro do país corre risco de ficar sem dinheiro suficiente para todas as obrigações federais. Em 1º de junho, os Estados Unidos enfrentam um impasse desde janeiro sobre o aumento do limite de endividamento do governo, atualmente em 31,4 trilhões de dólares. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que não há risco de nenhum tipo de restrição comercial ao Brasil em virtude da identificação dos 2 primeiros casos de gripe aviária em 2 aves silvestres no litoral do Espírito Santo. O ministério confirmou a identificação da influenza aviária H5N1 neste ano em 2 aves silvestres da espécie conhecida como 30 reis de bando, no litoral do Espírito Santo. Doni, obrigado pela parceria, vocês, obrigado pela audiência e até o próximo Cafeína e nos vemos no Invest News. Tchau, tchau.